do teu amor. Queremos ver todo homem, jovem, velho e criança, experimentar a alegria da tua salvação. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores, queremos cantar teus louvores em toda a terra. Quando a noiva aguarda o dia em que vais voltar pra buscar aqueles que compraste, a multidão reunida de toda língua e nação, diante do teu trono os homens te adorarão. Queremos cantar teus louvores,
enviaste teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. O teu sangue foi vertido, Senhor. Ó Pai, o teu sangue, ó Pai, penetrou, Senhor, nas entranhas da terra, Senhor, e trouxe a salvação para todos nós, Senhor. O sangue que voltou ao passado e restaurou aqueles, ó Pai, que haviam no pecado no passado. O sangue, ó Pai, que restaura a gente aqui no presente, Senhor. O sangue que irá restaurar almas no futuro, Senhor. O sangue, ó Pai, de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Te agradecemos, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos. Ó Deus, que a partir, ó Pai, desse momento, Senhor, dessa peça possamos ter uma reflexão, Senhor. Uma reflexão, ó Pai, do que é a cruz do Calvário, do que é o teu sacrifício, Senhor. Ó Deus amado, sonda-nos neste momento, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, se há pecados, ó Pai, cometidos por palavras, por pensamento, por obras, Senhor. Ó Pai, liberta-nos, purifica-nos, Senhor. Ó Pai, queremos, ó Deus, estar contigo no paraíso. Queremos estar louvando, ó Pai, naquele grande coral, Senhor. Ó Pai, haverá um cântico celestial que diz: digno és de tomar o livro, pois foste morto, com teu sangue compraste para Deus homem de todos os povos, tribos, línguas e nações. E nós estaremos no céu louvando a Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, que em meio a toda a tribulação que haverá nessa terra, haverá um cântico dos remidos nos céus, ó Pai. Estaremos, ó Pai, diante da Tua presença, ó Pai, junto com os anjos, arcanjos, cherubins e querubins, Senhor. Estaremos louvando o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Toca, ó Pai, nas nossas vidas nesta noite. Fala conosco, ó Pai, ainda na mensagem da Tua palavra. Que seja uma noite, ó Pai, de reflexão, Senhor. Que seja uma noite, ó Pai, de santificação, de confissão e de perdão. Em nome de Jesus. Irmão, pode colocar as fotos, por favor? Está bem alto ali, né? Ali é o casal de missionários, pastor Calto e Maria Luísa. Ele é indiano e ela é brasileira. Ele com seus 3 filhinhos, Natália, Radassa e Miguel. Para eles falarem Miguel é muito difícil. Quando eles perguntam na rua, como é o nome do bebê? A gente fala Miguel. Aí, Migo, o quê? Então Michael. Quando a gente fala Michael, eles entendem, porque lá na Índia eles falam o inglês, que é uma língua comercial. Todos os comerciantes, pode ser o comerciante assim que vende frutinhas no chão, ele fala inglês. E a língua local é o tamil, que é uma língua mais local. E o pastor Calto ali, ele é anglo-indiano. Ele também fala a língua local, que é o tamil, mas a língua dele mesmo é o inglês. Isso aí é a casa da Maria Luísa, Radassa e Natália, na festividade de aniversário da Radassa, que quando eu cheguei lá, ela fez 6 anos, agora já vai fazer 7. Graças a Deus, essa casa é uma casa acolhedora, irmãos. Eu tenho me sentido muito bem na casa deles, um bom relacionamento. Como sempre se tem falado aqui, a maior causa de missionários voltarem no campo é o relacionamento. E nós temos que orar muito, porque nós somos imperfeitos. Temos a palavra de Deus conosco, temos o Espírito Santo de Deus. E para isso, quando nós vemos que alguma coisa assim está começando a não ficar muito bem, nós vamos parar o joelho, vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia e graça. Vamos pedir a Deus sabedoria para estarmos sempre em comunhão, sempre em unidade. Isso aí é o local em volta da montanha, porque todo local onde eu moro ali, tudo é plantação de chá. Muito chá, muito verde, muito lindo. E muito frio também. Aí a creche que eu falei com os irmãos, que eu estava ajudando, logo no começo, depois a Maria Luísa, ela teve o bebê, e eu parei de estar na creche para ajudar mais a Maria Luísa em casa. Até porque as senhoras que ajudavam a fazer o alimento da casa e do seminário foi embora e nós ficamos sozinhos. Então era bastante serviço e eu então tive que escolher entre ficar na creche e ajudar a Maria Luísa. E eu falei, vou ajudar a Maria Luísa, é uma missionária que está precisando de ajuda, muito mais do que na creche, porque na creche eram uns 3 ou 4 professores. E a Maria Luísa estava sozinha. E essa é a creche. E uma das experiências que eu já contei para os irmãos, questão de cultura, não é só na creche, mas em maioria dos colégios na Índia, eles são assim.
Eles têm uma forma de ensinar as crianças um pouco brusca, né, que eu já contei para os irmãos, que estava aqui ouviu, né, que a menininha ali, ela recebeu um lanchinho e ela tem que agradecer. E nesse momento que ela recebeu o lanche, ela não esqueceu de me agradecer. Então, imediatamente a professora deu um tapa no rosto da pequena. Né, ali eu fiquei muito assim, chocada, né, por causa disso. Mas orei ao Senhor. Orei ao Senhor e, irmãos, quando a gente estuda, nós sabemos que há muitos traços na nossa cultura, não é só na cultura indiana, mas em qualquer cultura, há traços bons, traços ruins e traços malignos. E nós temos que orar para estar atento e observar o que é bom lá na cultura, o que eu posso guardar para mim, o que é ruim da cultura deles e o que é satânico. Então nós temos que orar. Isso é um traço deles, é a cultura deles, por toda a Índia, nos colégios estão assim, os professores têm autoridade para bater nos filhos e os pais não se incomodam e até gostam. Pode passar. Pode passar, irmãos. Essa aí é a frente do seminário, está bem clarinho, não dando para ver direito. É uma casa, né, que o pastor Carlton alugou e ali funciona o seminário. E também funcionava a igreja, só que a igreja agora está numa outra casa, que é a senhoria, que morava perto do seminário. Ela se converteu, era uma católica, e ela emprestou a outra sala dela para fazermos uma igreja, porque ficou um pouco maior para nós, né? Estava muito pequenininha ali no seminário. Pode passar até a lateral do seminário. São os rapazes, esses são os seminaristas, que eles vêm de outras partes, outros estados da Índia, falando cada um a sua língua. E quando chegam no seminário para aprender a palavra de Deus, eles têm de aprender a falar inglês, e eles aprendem com muita rapidez, irmãos. Até porque eles já têm a mente trabalhada para isso, porque cada um desses meninos, eles falam 2, 3 línguas. Eles falam a língua da tribo deles, eles falam a língua local e falam a língua do estado. E quando vem para outros estados, eles também têm que aprender a falar inglês. Eles estão uma benção. É a professora de inglês, é a professora Cíntia, é a mãe do pastor Carlton, e ela tem nos ensinado inglês. E quando ela é assim, um pouco rígida, né? Quando ela pergunta alguma coisa que nós não respondemos, ou ficamos mudos, ela, yes ou no? Yes ou no? A gente leva aquele susto, temos que responder, yes, mother, no, mother. Pode passar. Então é a escola dominical. A escola dominical ela funciona para as crianças à tarde, no domingo à tarde. Domingo pela manhã na igreja funciona o culto para os adultos e à tarde a escola dominical para as crianças. Isso é o pastor Carlton cantando parabéns para as crianças. Já expliquei que na Índia não tem bolo, como nós fazemos aqui, mas tem aquele bolinho pequenininho, ali minúsculo. Às vezes eu e Maria Luísa nós fazemos bolo em casa e levamos para as crianças quando há aniversário, né? Mas se nós comprarmos, bem pequenininho, é daquele tamaninho ali que os irmãos estão vendo. E ore pela escola dominical, que nós precisamos que os alunos muçulmanos voltem. Eles foram embora porque numa festividade de Natal, os pais foram chamados para estar conosco ali compartilhando. E eles viram que o que era ensinado na escola dominical era a palavra de Deus, era a Bíblia. Então eles proibiram os seus filhos de estarem conosco ali, novamente, os muçulmanos. Então tem poucas crianças, algumas já são cristãs, outras são católicas e outras são hinduístas. Mas os muçulmanos mesmo não apareceram mais. Essa é a nossa igreja, bem pequenininha. Pode passar, irmãos. Esse é um caminho que apareceu uma família do norte da Índia. E essa família, ela é seminômade, né, e trabalha com plantação de chá. Quando aquela plantação de chá acaba no local onde eles estão, eles vão para outro lugar. E essa família está ali conosco, trabalhando na plantação de chá. E ela fala hindi, não fala nem o tamil, nem o inglês. Ela fala hindi. E um dos alunos nossos lá do seminário, ele fala o hindi muito bem, e canta em hindi, e lê a Bíblia em hindi. Então ele se propôs a estar fazendo os cultos na casa dessa família. Nós vamos subindo, né, pela plantação de chá, andando uns 15 ou 20 minutos a pé, né, para poder estarmos com essa família. E eu falei, pastor Carlton, eu posso ir junto com os rapazes? Há problema? Ele disse, não, minha filha, você pode ir junto com os rapazes sim. É até bom, porque às vezes o horário que nós vamos, que é o melhor horário para nós,
mas o chefe da família, né, não está em casa. Ele, no dia de domingo é o dia dele fazer compra no mercado. Só que ele chega muito tarde, para nós já fica tarde estarmos ali. Então, eu passei aí com esses rapazes para estar com essa família. Né? É certo que eu não entendo nada do Tamil, do Hindi, né? Mas eu fico ali, eu fico intercedendo. E mesmo quando tem de orar, os rapazes pedem para que eu ore, eu falo, posso orar em português mesmo? Eu falo, ore em português mesmo, não tem problema. E eu fico ali orando, intercedendo. E o pastor Carlos falou para mim, Ritinha, você vai conseguir subir aquela montanha lá? Eu falo, pastor, se eu me deixar aí, eu posso tentar. Se eu não conseguir, eu não vou mais. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu vou sempre com os meninos, estou sempre subindo ali. Né, para a glória de Deus. Pode passar. Aí é na casa da família seminômade. Né, eles estão as duas senhoras e mais um filhinho. Isso aí, eu tirei a foto das mulheres trabalhando na construção civil, irmãos. As mulheres da Índia trabalham demais, trabalham muito. Elas trabalham de manhã, tem que deixar todo o almoço pronto, né, a casa toda limpa, ir para o trabalho desse aí que é construção civil, voltar para casa, encher todas. Quando é o tempo da água na Índia, que a água na Índia também é racionada, a água só vem no inverno, vem de 2 em 2 dias, mas no verão, quando eles precisam mais de água, vem de 4 em 4 dias. E a maioria das casas não tem torneira dentro de casa, não tem encanamento. E as bicas são na rua, bicas públicas. Né? Então elas ficam ali e cada uma vai enchendo as suas vasilhas para levar para casa. Então elas têm que encher todas as vasilhas, deixar tudo em casa e às vezes até de noite estão lavando roupa. Se a água vier, não tem horário para vir. Pode vir 4 horas da manhã, como pode vir às 5 da tarde. Então elas ficam naquela dispensação da água viva. Às vezes vai para o trabalho, quando volta a água está chegando. Aí é hora de encher as vasilhas, é hora de lavar a roupa. E os homens não ajudam em nada. Não pegam uma vasilha com água. Muito difícil ver um homem ajudando a sua esposa a encher as vasilhas com água. E as mulheres trabalham muito, inclusive na construção civil, porque é a mão de obra barata para se pagar. Homem ganha muito mais. Fazendo o mesmo serviço, trabalhando na mesma obra, as mulheres ganham um pouquinho. Então os homens, né, os donos das obras, preferem contratar mulheres para trabalhar, porque é muito mais barato. Pode passar, irmãos, por favor. Isso aí é o trabalho da irmã Pamela na creche. Lembra que eu falei da creche? Ela também tem um trabalho com as mulheres, tipo multimeio. Ela ensina as mulheres a bordarem, e as mulheres bordam, e cada trabalho que elas fazem de bordado, seja uma fronha, toalhas, lençóis, a Pamela vai e paga essas mulheres por esse trabalho. É uma forma delas terem o seu sustento, de ajudarem em casa. Porque as mulheres, além de trabalharem muito, irmãos, elas economizam o máximo que elas podem para pagar um bom colégio para os seus filhos. Porque sabe que só dessa forma, dando estudo para os seus filhos, vai haver uma modificação de vida, uma melhora na vida deles. Então eles pagam muito caro, economizam tudo que podem, trabalham muito para dar um bom estudo para os seus filhos. E o colégio lá na Índia, as crianças entram às 8h30 e só saem às 5 da tarde. E elas têm que levar toda a comidinha pronta, o lanchinho, o almoço, né, e estudam muito mesmo. O estudo na Índia é muito rigoroso, irmãos, muito rigoroso. E por causa disso, há suicídio até de jovens, na época de passarem para uma faculdade, porque eles estão incentivados a serem os melhores na sua turma. Tanto incentivado pelos pais, quanto pelos professores. E eles vêm naquele ritmo, e quando chega na época de fazer o provão do governo, toda a Índia tem a mesma prova, vinda do governo, que ele não consegue alcançar a nota máxima, porque há tantas pessoas agora na Índia se formando em faculdades, principalmente médicos e engenheiros, que não tem mais aonde colocar médicos, de tantos que são formados. Então agora, para se fazer uma faculdade, os alunos têm que ter tirado, no período do 2º grau, tá? Ele faz uma prova dessa do 2º grau, da Índia, vindo do governo, e tem que tirar a nota máxima. Se ele não conseguir tirar a nota máxima, ele não vai fazer a faculdade. E quando chega nessa hora, muitos jovens se suicidam, porque ele vem sendo sempre os melhores na turma. Chega naquele provão, ele não consegue tirar a nota máxima, não consegue passar para uma faculdade, aí ele entra em desespero, porque se vê assim, oprimido pela família,
e não consegue, porque não conseguiu passar por uma faculdade. Então eles se suicidam. Há muitos casos assim na Índia. Tem o casamento de cristãos numa igreja Tâmil, uma igreja local. É um pouco diferente a cerimônia. Eles usam esses colares aí, o pessoal está até brincando. Mas homem também tem buquê? Tem buquê. E os homens, eles não têm nenhuma identificação de que são casados, como a aliança aqui que nós temos. Lá somente as mulheres são colocadas um cordão de ouro nelas, né? Ou as hindus pintam, né? As mulheres hindus, elas pintam o cabelo aqui no meio de vermelho, colocam então um ponto vermelho aqui na testa, para a identificação de que são casadas, mais o cordão de ouro. É nessa festa de casamento, ali está o almoço, porque geralmente os casamentos na Índia são feitos de manhã, né, ou na hora do almoço. De noite, muito difícil ter casamento, mas sempre está na hora do almoço, eles oferecem o almoço às pessoas. Aí na folha de bananeira, estamos comendo ali um arroz com cari, com um franguinho, e não temos assim, não podemos repetir o frango, somente o arroz e o caldinho, porque o frango é muito caro, então um pedacinho para cada um. Mas não podemos. Pode passar aí, irmãos. Isso aí, deixa eu botar meu óculos. Isso aí já é fora da Índia. Isso aí é quando eu fui à Tailândia. Eu tirei umas poucas fotos, porque Tailândia também é um país que precisa de muita oração. Há templos enormes, imagens gigantescas também dos deuses, irmãos. Isso aí eu estava no shopping, né, onde tinha todas essas imagens aí. Pode passar, irmãos. Olha que coisa terrível. Mas só que são imagens de um dos shoppings. Tem um shopping lá imenso. Cada compartimento do lado de fora do shopping são palcos que tem músicas ensurdecedoras, sem falar que num pátio. Acho que vai essa igreja toda, irmão, no pátio. Toda a extensão da igreja é um templo, onde as pessoas ficam ali adorando, acendendo incenso para... Acho que é Buda, se não me engano, ou são elefantes, eu não me recordo agora. Pode passar. Isso aí são a igreja tailandesa, que eu fiquei bem do lado hospedada, né? E graças a Deus tinha ali uma igrejinha, eu participei dessa igreja. Mesmo não entendendo nada, eu fiquei lá participando e orando com as tailandesas. O que eu podia falar de inglês, eu falava, porque eu não entendia. Eles me ajudavam. Amém. Glória a Jesus. Então, isso é só um pouquinho de informação da Índia. São muitas informações. Lá não tenho assim, experiências grandes, porque meu tempo foi tempo de adaptação mesmo, né? De conhecimento da língua, de aprendizado. Ainda estou aprendendo inglês. Estou aprendendo uma outra língua, que é o Hindi, que é do norte da Índia. E tem a língua local, que é o Tamil, que todos os dias eu escuto. Tamil, eu escuto Urdu, eu escuto o inglês, todos os dias, uma confusão de línguas, irmãos. Confusão de línguas. E eu não sei que horas tem. Marcos, terminou? Pode falar? Tá. E eu gostaria então de compartilhar um pouquinho com os irmãos da palavra de Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora em Filipenses 3. Por favor. Filipenses 3:13. Glória a Jesus. Filipenses 3:13 e 14. Que diz assim. Podemos? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A parte B, mais uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Amém? Glória a Jesus. Paulo nos relata nos versos anteriores de quem ele era e de como ele era no passado. Se nós lermos a palavra de Deus, alguns versículos acima, nós vamos ver que Paulo ali está falando de uma vida dele passada, de como ele era e quem ele era ali. Um judeu perfeito. Paulo, quando ele começa a falar,
disse para as pessoas, ele no caso, os judeus que estão ouvindo, ele era um judeu perfeito. Hebreu de hebreus, conhecedor da lei, fariseu, inteligente, ousado, zeloso pela lei e perseguidor da igreja. Conhecendo a Cristo, aquilo que era tido para Paulo como perfeição, tornou-se para Paulo esterco. Tudo aquilo que em Paulo, que as pessoas viam, e ele mesmo era nele como perfeição, como algo perfeito. Agora, conhecendo a Cristo, Paulo julga que essas coisas todas eram esterco na vida dele. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então ele passou a ser reconhecido por ele como esterco. E ele perdeu tudo. Ou seja, tudo aquilo que era motivo de orgulho, presunção, altivez e soberba. Mas ganhou a Jesus Cristo, o perfeito em nós, irmãos. Ele perdeu tudo aquilo que ele achava, julgava ser o correto, julgava ser certo dentro dele, julgava ser perfeito. E ele depois olhou para tudo isso e conhecendo a Cristo disse, não, aquilo tudo que eu tinha em mim é esterco, não vale de nada, não serve para nada. Mas conhecendo a Cristo, porque Paulo conhecia a lei, mas não conhecia a Cristo. E Cristo é transformador. E tudo aquilo dentro de Paulo passou a ser esterco, passou a ser nada. Conhecendo ele a Jesus Cristo. E perdeu tudo, orgulho, presunção, altivez, soberba, mas ganhou a Cristo perfeito em nós. E agora Paulo, vivendo por Cristo e para Cristo, disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, não me prendo no passado, não me embaraço com negócios desta vida. Quando olhamos para trás, deixamos de olhar para o alvo e nos perdemos. Quantas vezes, irmão, na nossa caminhada, nós temos olhado para trás e temos deixado de olhar para o alvo? Quantas vezes? Tem uma passagem em Josué, se os irmãos gostariam de ler. Josué, deixa eu ver aqui a passagem. Josué 3, Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, deixa eu ver aqui. 3. Josué 3 e 4. Capítulo 3, versículos 3 e 4. E ordenará ao povo, dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste. O povo tinha que estar atento àquela arca do concerto, irmãos. Tinha que estar com olhos postos naquela arca. Se a arca parasse, eles paravam também. Se a arca começasse a andar, eles andavam também. Mas não podia perder a direção da arca, perder a direção do alvo. Quando eles falam aqui da medida que eles tinham que estar da arca, eu não sei dizer aos irmãos, será porque não podia estar próximo, porque a arca, somente os levitas poderiam tocar na arca e ficar perto da arca. Mas eu tenho como assim, se estivesse muito pertinho, coladinho na arca, eles poderiam até, não, estou muito perto da arca, eu não vou prestar muita atenção agora não. Eu estou pertinho dela então. E se estivesse muito longe, também não conseguiria ver para onde o caminho que a arca estava seguindo. Então havia ali uma medida. Olha, você vai ficar nessa distância. Daqui você vê bem. Quando a arca se levantar, você vai na direção daquela arca. Se ela parar, você para também. Quantas vezes nós temos deixado de olhar para o alvo e olhado para trás?
e perdemos a direção daquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque nossos olhos não estão fixos no alvo, não estão prestando atenção, não estão apercebidos, né, daquilo que Deus quer para a nossa vida. Deus tem nos dado alvos para alcançar na sua obra. Que alvo Deus tem te dado? Qual é a meta a ser alcançada? Você tem olhado para trás a cada dificuldade? Tem uma ilustração que eu li essa semana, eu estava meditando num caderninho chamado Cenáculo, e eu vi uma coisa muito interessante lendo ali, de um rapaz que estava na 6ª série, e havia uma competição na escola, e ele iria competir com mais 5 alunos da sua turma, uma corrida. E nessa corrida ele era muito pobre, ele não podia ter um tênis adequado para a corrida. Mas ele tinha ali o seu sapatinho de borracha. Então eles começaram, e foi dada a partida, eles começaram a correr, ele saiu na frente, correndo, juntamente com aqueles seus colegas ali de turma. Mas em determinado momento, irmãos, aquele sapatinho, porque ele era de borracha, e o pé dele suava muito, aquele sapato saiu dos seus pés, arrebentou, né? E ali ele deu aquela estocada, parou, olhou para trás, para o sapato, e voltou para pegar aquele sapato naquela corrida. E quando ele voltou para pegar o sapato, irmãos, ele simplesmente desistiu daquela corrida. Naquele momento, ele parou para trás e não conseguiu ser o primeiro a chegar na linha de final. Seus colegas chegaram, mas ele não chegou, porque ele parou simplesmente para pegar o sapato. Se ele tivesse corrido descalço mesmo, ele teria conseguido chegar em primeiro lugar. Mas ele parou. Será que nós temos aí deixado o nosso sapato para trás e temos parado para pegar esse sapato e deixamos de olhar para o alvo e nos esquecemos até mesmo de chegar naquela meta que o Senhor tem traçado para nós? Será que a dificuldade tem te impedido de você correr à frente e chegar até o final daquela linha final? Será que Deus tem te dado algo para que você faça e você tenha achado tão difícil, com tanta dificuldade, e olhado também para as coisas da vida? Porque quando Paulo diz ali que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, aquele rapazinho, ele não se esqueceu. Ele olhou para aquele sapatinho de borracha e foi lá tentar pegar o sapato. Mas Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Né? Se você tem se embaraçado com o negócio dessa vida, tem voltado atrás por achar tanta dificuldade para fazer aquilo que Deus tem te pedido, irmãos, ore. Peça a Deus graça, peça a Deus misericórdia, peça a Deus força, porque Deus te dará para você seguir em frente e não olhar mais para trás. Porque Deus, quando nos dá algo para fazer, o Senhor nos capacita, Ele nos ajuda, Ele nos esforça, Ele nos protege, nos guarda, irmãos. Nada nos falta. Nada nos falta. Então esqueça das coisas que eram para trás. Esqueça também da sua vida passada, de como você era, o que você fazia. Como Paulo fez, que ele colocou aquilo tudo como nada, como perda para ganhar a Cristo, para fazer a vontade de Cristo. Tem coisas que no passado nos machucaram e muitas vezes nos faz parar a caminhada. Mas peça a Deus força, peça a Deus graça, para continuar olhando para o alvo, não perder a direção. Não perder a direção. Glória a Jesus. Cada vez que paramos e olhamos para trás, o alvo fica mais longe e mais difícil de ser alcançado. E podemos perdê-lo para sempre. Somos peregrinos nessa terra. E nossa vida passa rapidamente. Muito rápido, irmãos. Quantos o Senhor tem recolhido ainda novos na nossa igreja, entre os nossos amigos, nossos conhecidos? Pessoas que nós pensamos assim, não, esse vai viver até 100 anos. Mas de repente aquilo passa. E ele se vai. Nossa vida passa muito rápido, irmãos. O tempo está passando muito rápido mesmo.
O tempo de trabalhar para Jesus é agora. Ganhar almas é a nossa meta. E o nosso alvo é a vida eterna. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Na vida eterna com Cristo. Não desista, insista, persista. Eu tive muitos motivos, irmãos, para parar a minha caminhada. Tive muitos motivos para olhar para trás e dizer, Senhor, eu não posso. Senhor, não é que eu não queira fazer, mas eu não posso, eu não consigo. Mas em vez de eu desistir, em vez de eu murmurar, em vez de eu reclamar com o Senhor, eu falo, Senhor, me dá graça. Senhor, me dá força. Senhor, me sustenta. Tu tens uma meta na minha vida, tu tens um alvo, Senhor. Então me ajuda a continuar. Me ajuda a continuar. Eu poderia olhar até pela minha enfermidade, isso não é exaltação a mim, porque eu todos os dias peço ao Senhor que eu não me exalte em nada, irmãos, mas que o Senhor me cubra com o seu sangue, que me esconda no seu pavilhão. Aleluia. Mas que eu poderia ter olhado para a minha enfermidade e dizer, Senhor, eu não posso, eu não vou. Mas não foi isso que o Senhor colocou no meu coração, e o Senhor me dava força a cada dia. Quando eu estava no Curupaiti, os irmãos sabem que eu fiquei 2 anos e 6 meses morando lá entre os leprosos, entre os rancenianos, quando na época que meu pai faleceu. Mas o Senhor já havia me avisado que eu iria voltar, e nesse período eu estaria ali cuidando da minha mãe, cuidando da minha casa, administrando algumas coisas. E eu voltei do Curupaiti. Não perdi a meta daquilo que o Senhor tem para a minha vida, tinha para a minha vida e tem ainda para a minha vida. Eu não perdi o alvo. Mas eu fiquei ali contrita, trabalhando, fazendo tudo aquilo que o Senhor tinha colocado para eu fazer com respeito à minha família. Fiquei trabalhando aqui no departamento de missões, continuando com os irmãos, indo e vindo para as filiais, e ajudando na obra missionária, juntamente com os irmãos. Eu não perdi o alvo, porque o Senhor me dava graça. Aleluia. Quando viajei para estar ali em Ponta Porã, também com o pastor Aramis, na base missionária, os irmãos sabem que minha mãe também veio a ficar muito enferma do coração e veio se internar. E ficou muito mal, e minhas irmãs ligavam para mim e diziam, você não vem? Eu falava, eu vou sim, mas eu estou orando ao Senhor, para o Senhor me dar uma palavra no dia certo para eu ir. Porque a vontade que dá é pegar as malas, arrumar tudo e sair correndo. Porque a mãe é sangue, está aqui dentro de nós. A vontade que dá é largar tudo e sair correndo. Mas ele pediu graça. Senhor, me dá graça, me dá o tempo certo, é a hora certa de eu sair daqui. Eu não quero sair daqui correndo de qualquer maneira, mas eu quero sair daqui no teu tempo. E eu fiquei orando, e às vezes as irmãs me ligavam, e eu falei, estou indo, espera mais um pouquinho. E até o dia que o Senhor me deu na palavra, minha filha, agora é tempo de ir, você pode ir. E ali preparei tudo, e vi para o Rio de Janeiro, e a minha mãe faleceu. Eu poderia falar, ai Senhor, e agora? Eu vou parar, vou ficar por aqui mesmo, pelo Rio de Janeiro, vou trabalhar por aqui mesmo. Mas não foi isso que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor sempre falava comigo, insiste, e usava minhas irmãs, falando comigo, não desista, insista, persista, não perca o alvo, não olhe para trás, não pare para pegar um sapatinho de borracha que ficou para trás. E esse Senhor me deu força. E fez todas as coisas na nossa vida. Fez tudo para nós. Nos deu condições, irmãos, física, nos deu condição psicológica, condição emocional, condição financeira, todas as condições possíveis para que nós façamos a sua obra. Isso não é só privilégio meu e de alguns missionários, não. Mas é privilégio de todos nós. Porque todos nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Todos nós temos uma meta. O alvo nós já conhecemos. O alvo é a vida eterna em Cristo Jesus. E a meta é ganhar almas. E o Senhor vai te dar condições de você ganhar almas para o reino dele. Amém? Então foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Quando Paulo diz, mas uma coisa eu faço. É que deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. Amém? E ora essa oportunidade em nome de Jesus. Pode alguém castigar
o meu corpo, retirar a visão dos olhos meus. Pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar de Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Alguém nesta noite precisando de chegar aos pés de Jesus? Alguém nessa noite que está precisando de força? Alguém nessa noite que está desanimado de caminhar, prosseguir para o alvo? O Senhor é o alvo. Vem aos pés do Senhor. Vem. Nós estamos vivendo em dias difíceis. Nem a vida, nem os anjos. Pode vir, pode chegar. O Senhor está aqui. Aleluia. Pode alguém me afastar da família querida? Só não vai me afastar de Jesus. Meus irmãos, quando a mocidade estava apresentando aquela peça, o Espírito de Deus me levou lá onde as vidas vivem aprisionadas nas drogas. Quantos parentes, talvez nós ou ligados a nós, estão presos às drogas, aos vícios? E precisamos, meus irmãos, ainda há tempo. Há um hino que diz que: Senhor, dá tempo para mim me ocupar na tua obra. Precisamos, meus irmãos, nós precisamos arrancar essas vidas, nossos parentes, nossas famílias, presa num copo de bebida ou na droga. Meus irmãos, é tempo de acordar. Vamos orar por essas vidas preciosas. Deus e Pai, louvamos o teu nome, bendizemos o teu nome. Os teus filhos que aqui estão, nós não conhecemos e não sabemos o que eles vieram fazer, mas tu sabes. Toma esse coração em tuas mãos, toma essas vidas em tuas mãos. Se é problema de enfermidade, se é problema particular, Deus, o teu filho foi à cruz e levou sobre si tudo. Te pedimos, Senhor, pela tua igreja, pela família da tua igreja. Esse mês é o mês da família. Deus, quantas vidas precisam ser libertas, quantos lares divididos, quantos lares Satanás tem desfeito. Mas Deus, no nome de Jesus, que a tua misericórdia, tu que és o príncipe da paz, Deus, toma os lares, toma as famílias, liberta os jovens que estão aprisionados pelo vício, pelo pecado. Deus, liberta, no nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por este momento de estarmos aqui na tua casa, Pai, por invocar o teu santo nome, pelo Senhor nos aceitar como um sacrifício suave para o Senhor. Nós te agradecemos esse culto de missões.
essas fotos que foram mostradas aos teus servos, daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão na miséria, Pai. Sim, meu Pai. Agora, Pai, envie a porção do teu Espírito lá nas Índias, em todas essas outras nações. E nós te agradecemos, Pai, desde já, em nome do teu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E leve o teu povo em paz. Amém, Pai. Amém. E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a santa comunhão do Espírito de Deus, seja com todos vós, e todos digam amém. A paz do Senhor para todos.